Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Ao meio da revista e corrigida. Amém? Todos acharam? No seu celular, na sua Bíblia de papel, onde você quiser, para você acompanhar. Diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, versículo 1, tá? Servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde esse Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol será vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós clamamos, Senhor, por Ti, Senhor, mais uma vez. Vem, Senhor. Vem, Senhor, e transforma, Senhor, a nossa vida. Faz Teu querer em nós, Jesus. Faz Teu querer em nós. Nós queremos nos render, Senhor, a Ti. Nós queremos nos render à Tua palavra. Nós queremos nos render completamente a Ti, Senhor. Dá-nos entendimento, Senhor, da Tua palavra. Em nome de Jesus. Para que nós possamos, Senhor, entender e nos render cada vez mais. Cada vez mais, Senhor, cada vez mais fundo, cada vez mais profundo, cada vez mais perto de Ti. Livra-nos, Senhor, de todo sofisma, tudo aquilo, Senhor, que prende, Senhor, a nossa mente. Senhor, todos os questionamentos, Senhor, do inferno, Senhor, nós declaramos por terra em nome de Jesus, e nós declaramos que nós teremos entendimento da Tua palavra, Senhor. Nós queremos entender, Senhor, e nós queremos desfrutar, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Tua palavra diz que o Senhor tem pensamentos de bem e não de mal, e nós cremos nisso, Senhor. Nós nos apegamos a isso, nós nos apegamos à Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, nesses dias e livra-nos, Senhor, em nome de Jesus, de não cumprir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então Josué, quem era Josué? Filho de Num. Filho de Num era servo de Moisés, era o sucessor de Moisés. Aquele que Moisés foi lá no Egito
pegou o povo, libertou o povo do Egito e andou no deserto por 40 anos. E aí, devido a diversos fatores, Moisés não entra na terra prometida. O Senhor impede Moisés de entrar na terra prometida. Todo mundo lembra dessa história? Ele, por diversos fatores, e na hora lá, o povo estava pedindo água no deserto, e Moisés já não aguentava mais aquele povo. E aí o Senhor falou: Moisés, toca a rocha. E Moisés, querendo dar na cara de alguém, provavelmente pegou o cajado e bateu assim, ó, com força. E aí a água brotou ali e o povo bebeu água. Moisés: vocês querem água, miserável? Vocês não têm, então. Vocês querem carne? Vocês não têm. O que vocês querem? E aí Moisés acabou que agiu ali na alma, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. E Moisés acabou não entrando na terra prometida, mas ele deixou um homem que era o seu sucessor. E o Senhor estava com Josué. E aqui o Senhor vem falar com Josué, logo depois que Moisés morre. E aí o Senhor reafirma a promessa de que vocês vão conquistar a terra prometida. Vocês passam o Jordão e vai conquistar a terra. E foi realmente isso que aconteceu. O Josué passou o Jordão com o povo, conquistou a terra. Caleb, com 85 anos, foi lá e feriu todo mundo, como se tivesse o vigor. E ele falou: eu tô como se eu tivesse 40 anos atrás. Imagina o vigor do homem, com 85 anos, pegando a espada na mão e indo pra cima. Não tinha diabetes, não tinha ponte safena, não tinha nada disso. Ele tava com, perdão da palavra, saradão. Caleb tava no auge, na flor da idade. Tava. Mas a recomendação do Senhor para Josué, é sobre isso que eu quero falar. O que o Senhor fala para Josué? O Senhor vem e reafirma a promessa. Fala: ó, vai e passa esse Jordão. No versículo 2. Levanta-te, pois, agora passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ou seja, o Senhor reafirma a promessa. E lá no versículo 6, o Senhor fala para ele: Josué, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei a seus pais. Aí o Senhor fala de novo, no versículo 7, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Para quê? Para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. Então, prudentemente te conduzirás. Se a gente ler de trás para frente esse versículo, o que o Senhor está falando é: para o teu caminho prosperar, para você prudentemente conduzir a tua vida, que não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Medita nele de dia e de noite. Tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então, o que o Senhor está falando para Josué? Esforça-te para fazer conforme tudo que está escrito aqui. Tem bom ânimo. Tem muito bom ânimo para fazer conforme tudo o que está escrito aqui. Então, o Senhor não está falando só: Josué, esforça-te e vai lá conquistar a terra. Esforça-te, pega a tua espada e vai lutar. Esforça, não desanima. Não, o Senhor está falando: esforça e faz conforme tudo que está escrito aqui. Se você se esforçar, se você tiver muito bom ânimo e fazer conforme tudo o que está escrito aqui, farás prosperar o teu caminho.
prudentemente te conduzirás. Então, para eu fazer prosperar o meu caminho, qual que é o caminho? Fazer conforme está escrito aqui. É isso. O Senhor não mudou. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se eu quero que o meu caminho prospere, se eu quero que as coisas fluam do jeito que o Senhor tem para mim, eu preciso fazer conforme está escrito nessa palavra. E para eu fazer conforme está escrito nessa palavra, eu preciso conhecer essa palavra. Eu preciso ler essa palavra. Eu preciso ouvir essa palavra. Que Deus falou para Moisés? Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Medita nele de dia e de noite. De dia e de noite. Todo dia. De dia e de noite. Não saia da tua boca o livro dessa lei. Declara essa palavra todo dia. Pensa nessa palavra de manhã. Pensa nessa palavra na hora do almoço. Pensa nessa palavra andando pelo caminho. Lutando contra os seus inimigos. Que não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Quando Davi, um menininho, não era um menino, já era um jovem, né? Mas quiseram botar lá a armadura nele, lá para ele enfrentar o gigante. Ele falou, não, sai com esse trem daqui. E foi do jeito que ele era, normal. Sei lá que roupa que ele tava. Mas roupa de pastor de ovelha, que era o que ele era. Com a funda na mão. E o que ele falou pro gigante? Alguém lembra? Ele falou: quem é esse incircunciso que está aqui afrontando o exército do Deus vivo? Davi, ele não se levanta por causa própria. Ele se levanta pela causa do Senhor. Josué, ele não tá... Ele tem as causas dele, mas ele está vivendo a promessa do Senhor. Eu preciso caminhar conforme Josué. Conforme a recomendação que o Senhor deixou para Josué. A gente leu aqui alguns dias atrás, João capítulo 14, versículo 21. O que Jesus diz lá? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. O que é ter os mandamentos do Senhor? O que é ter os mandamentos do Senhor? O que vocês acham? Um de cada vez. Olha isso, gente. Eu não sei cronologicamente quantos anos antes de Cristo é essa passagem aqui. Mas pelo menos 1000 anos antes é. Se não for mais. Que o Senhor está falando para Josué: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Medita nele dia e noite. E tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. Então prudentemente te conduzirás. Ou seja, não é só eu ter a palavra na boca. Não é só eu meditar na palavra de noite. Mas eu preciso fazer conforme tudo que está escrito. Aí então prosperará os meus caminhos. Ou seja, é falar, é meditar e é fazer. Não é só falar, não é só meditar. Não é só eu estar em casa e eu meditar. É também. Precisa acontecer. Eu preciso falar com a minha boca, eu preciso meditar e eu preciso fazer. Ama a Deus com todo o teu
entendimento, com toda a tua alma, com toda a tua força, com tudo que você é. É na sua mente, é na sua boca, é nas tuas ações. E não é um independente do outro. Eu não posso só falar, eu não posso só meditar. Eu preciso viver todos os ambientes. Eu preciso falar, eu preciso meditar e eu preciso fazer. Amém? Então fala. Falar, meditar e fazer. Falar, meditar e fazer. Falar, meditar e fazer. É isso aí. Guarda isso aí. Josué capítulo 1, versículo 8. Romanos capítulo 12. Diz assim, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui a palavra conformeis, ele está falando de aparência. Não tomeis a forma. Como se o mundo fosse uma forma e você fosse uma massa de bolo. Não toma a forma desse mundo. Pega a forma de Jesus, porque é o que está escrito lá em Efésios 4,13. A gente lê aqui esse versículo quase todo domingo. Até que todos cheguemos à estatura do Filho de Deus, a varão perfeito, a perfeita varonilidade, à medida da plenitude de Cristo. Ou seja, a nossa vida é essa massa de bolo. Qual que é a forma que... Você decide qual que é a forma que você vai entrar. Qual que é a forma que você vai depositar a sua vida? É a forma da estatura de Cristo ou é a forma do mundo? Qual que é o nosso chamado? 1 Pedro capítulo 1. Versículo 15 diz assim: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. O que é ser santo? Deus é santo porque Ele é incomparável. Não existe ninguém igual a Deus. Não existe ninguém igual a Deus. Todas as palavras, a Bíblia fala que se a gente fosse escrever tudo aquilo que Jesus fez no seu ministério aqui na Terra, em todas as bibliotecas do mundo, em todo o mundo, não caberiam livros para escrever sobre os feitos dele, sobre a beleza dele, sobre quem ele era. E Deus Pai, quem é Deus Pai? Deus Pai é incomparável. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é santo. A característica de Deus, a principal característica de Deus é que Ele é santo. Ele é separado de todas as coisas. Ele é incomparável. E a natureza de Deus, aquilo que Deus é, Ele quer estender isso para nós. E Ele dá uma ordem: sede santo porque eu sou santo. E Ele dá a sua palavra. Ele dá os mandamentos dele para nós. E quando Jesus fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, para eu guardar os mandamentos, eu preciso conhecer os mandamentos. Eu preciso ter os mandamentos. Ter é conhecer. Ter, eu tenho. Eu tenho isso guardado em mim. Eu sei quais são os mandamentos do Senhor. Eu tenho. Você pode ter. Aqui, ó. Você tem, tá aqui, ó.
A Bíblia fala lá em Salmo 119, eu não sei o versículo, mas diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. Você tem os mandamentos do Senhor, amém? Quantos tem uma Bíblia aí? Quantos tem um aplicativo da Bíblia no celular? Pode ser, serve. Hoje serve. Agora adianta estar no celular? Adianta isso aqui estar na prateleira lá em casa? Aonde isso aqui tem que estar? Tem que estar aqui dentro. Tem que estar lá dentro. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Eu guardo no coração e quando aparece, eu falo, não vou fazer aquilo. Porque aquilo não agrada a Deus. Eu começo a tomar decisões a partir daquilo que o Senhor manda. Eu não tomo a forma do mundo, eu não caminho como o mundo caminha. Por isso que Romanos 12 diz, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, ou seja, a minha vida precisa estar alinhada com a forma de Deus, com a forma de Cristo, com os mandamentos de Deus, e não com o mundo. Eu não posso me comparar com o mundo. Ah, mas todo mundo faz. Mas é assim. Mas é assado. Não, qual que é a forma? Qual que é o modelo que você está se comparando? Eu preciso ser santo, como o Senhor é santo. Eu preciso guardar os mandamentos dele. Não só na mente, não só na fala, mas nas atitudes. Como o Senhor recomendou lá para Josué. Falou, fala, medita nele, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Medita nele de dia e de noite, para fazer conforme tudo que está escrito lá. Então, se você falar, se não se apartar da tua boca, se você meditar de dia e de noite, aí então isso vai te dar bagagem para você fazer conforme os mandamentos. E você fazendo conforme os mandamentos, tua vida vai prosperar. Glória a Deus. Prosperarão todos os teus caminhos. Então, eu quero dizer para você que às vezes a gente tem dúvida sobre, Senhor, o que vai ser da minha vida? Quem eu sou? Quem eu sou? O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para você? Você já parou para pensar nisso? Senhor, quem eu sou? O que o Senhor tem para mim? Eu quero dar uma palavra para você hoje. O Senhor te chamou para ser santo. O Senhor te chamou para ser santo. Se você vai ser um arquiteto, não. Você é um arquiteto, mas você é santo em primeiro lugar. Você é um empresário, mas você é santo. Você é esposa, santa. Você é filho, santo. O que você for fazer faz parte do plano de Deus. Mas o plano principal de Deus é que você seja santo. Que nós sejamos santos, que nós sejamos a expressão de Cristo na terra. Nós precisamos ser Jesus na terra. A Bíblia não fala que a criação geme pela manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Levanta a mão aí. Você é? Você crê nisso? Você está caminhando para se tornar? A Bíblia diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder do quê? De se tornarem filhos de Deus, de serem feitos filhos de Deus. Eu quero. Você quer? Eu quero. Então, sabe, eu sei que a gente tem crises existenciais. Parece que o diabo fica lançando umas flechas assim, vai. Tem um demôniozinho assim, que fica só com a flecha da crise existencial.
Ele fica jogando assim. Todo dia ele joga uma assim. Mas a Bíblia fala assim, ó. Tomai o escudo da fé. Tomai o escudo da fé, com os quais conseguireis apagar todos os dardos inflamados do diabo. Apagar. É apagar. Então eu preciso pegar o escudo da fé. Ah, filho, diabo, aqui você não tem vez não. Não vai ter vez. Não vai jogar nada. Você pode jogar, mas aqui ó, o escudo da fé está protegendo minha vida, está protegendo a minha casa. E eu sei quem eu sou filho, eu sou filha de Deus. Eu sou a manifestação de Deus na terra. Eu ainda posso não tá sendo 100%, mas eu estou trilhando esse caminho e eu vou chegar lá. É dia após dia, todo dia. E para isso eu preciso fazer igual Josué. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Medita nele de dia e de noite. Para quê? Para fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Quantos querem prosperar o teu caminho? Que tua vida vá bem, que tua casa vá bem. Glória a Deus. Quantos querem? Quantos querem ser felizes aqui? Amém. Alguém quer ser triste aqui? Alguém quer viver em depressão aqui? Alguém quer que seu caminho seja uma desgraça? Alguém quer? Ninguém quer. Mas aqui Deus dá a receita do bolo, sabe? Não tem lá? Uma xícara de farinha, uma xícara de leite, 2 ovos, não sei o que. Aí você bate ali, amassa e pá. A receita para prosperar o nosso caminho. A receita para a gente conduzir a nossa vida prudentemente é isso. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Medita nele de dia e de noite e tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Jesus fala, João capítulo 14, ele fala assim, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Só que ele não fala só isso, ele não termina aí. Ok, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, aí ele faz a promessa, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Glória a Deus. Você imagina você ser amado por Deus? Eu não estou falando do amor para salvação. Eu estou falando do amor de Deus em relação àqueles que guardam os mandamentos dele. Deus tem aquele amor mundial por toda a criação, que é o amor dele, que ele enviou o filho dele para morrer, para ganhar essas vidas para ele de volta. Não ganhar, comprar, ele comprou. Ele mandou o filho dele para comprar. Só que mesmo diante de tudo isso, a gente tem a nossa vida e a gente guarda ou não os mandamentos de Deus. E aí Jesus faz a promessa. Fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, se a gente pegar e ler de trás para frente esse versículo aqui, Jesus só vai se manifestar para quem? Para quem o ama, para aquele que faz a vontade dele. Jesus só vai se manifestar para quem ele ama. Ou seja,
Vamos lá, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, eu, Cristo, só vou me manifestar para quem eu amo. E eu só vou amar aquele que é amado do meu Pai. E meu Pai só vai amar aquele que guarda os mandamentos dele. Ou seja, se eu não guardo os mandamentos, já está acabada minha vida. Já começa aí. É só isso, na verdade. Não tem mais que isso. Então não é só sobre falar, é aquilo que a gente leu ali em Josué capítulo 1. Não é só sobre falar. Não é só sobre pensar. Mas é sobre... É o completo. Eu preciso falar e pensar, e não é só aquilo que eu seleciono da palavra. Medita em toda a lei. Eu preciso ler tudo. Você quer saber como criar seus filhos? Está aqui. Você quer saber como namorar certo? Está aqui. Quer saber como ser homem de caráter? Está aqui. Quer saber como ser filho? Está aqui. Quer saber como ser mulher? Está aqui. Saber como ser esposa? Está aqui. Quer saber como ser marido? Está aqui também. Então não é o que eu seleciono de acordo com aquilo que eu tenho uma predisposição a ser bom. Não. É principalmente aquilo que eu tenho uma predisposição a ser ruim. Eu tenho problema com falar demais, então vou pegar lá o livro de Tiago. Pega o livro de Tiago e fala, Senhor, faz na minha vida, Senhor. A Bíblia diz assim que aquele que guarda a sua língua é varão perfeito. Todo homem seja tardio para falar, tardio para se irar. Tudo tá aqui, mano. Tudo tá aqui. Quero saber como ser filho. A Bíblia diz lá, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra. A Bíblia não fala honra o teu pai se ele for bom. A Bíblia diz honra o teu pai. Honra o teu pai. Independente se ele for um traste. Honra o teu pai. Independente se nós aqui que não temos mais o pai aqui na terra. Vamos honrar o nome dele, de alguma maneira. Vamos honrar a história dele, por mais que possa não ter sido a mais bela das histórias. Honrar não é adorar, honrar é... A gente só adora a Deus. Mas o que é a desonra? Quem foi o filho que desonrou Noé? Foi aquele que cobriu Noé ou foi aquele que expôs Noé? A nudez de Noé. Foi aquele que expôs. Aquele que cobriu foi aquele que honrou. Então eu não vou expor aquilo que pode ser a nudez, a vergonha. Não, eu vou cobrir, cara. Independente, não é ocultar, eu vou cobrir. Eu vou honrar, eu vou orar ao Senhor, eu vou declarar a palavra do Senhor, eu vou fazer aquilo que está escrito nessa palavra. O guia para a nossa vida está aqui, gente. É isso aqui. Nesses dias eu tenho, de uma maneira particular, eu tenho buscado de uma maneira diferente. Buscado principalmente aquilo que... Falando, Senhor, eu quero saber. Eu quero saber. Tudo aquilo que o Senhor precisa mudar em mim. Eu estou lendo sobre isso. A gente sabe onde a gente é, irmão. A gente sabe onde estão os nossos piores defeitos. Só você e Jesus sabem. Você e Jesus sabem. Quando os outros sabem é porque já está transbordando. Já está transbordando. Aí. Mas tem jeito.
Enquanto a vida, há esperança. Amém ou não amém? Amém. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas eu não quero viver de misericórdia, como a pastora pregou aqui domingo passado. O que é a misericórdia? Vamos lá, pastora. A pastora pregou aqui. O que é a misericórdia? A misericórdia, ela não nos dá Isso. o que merecemos. E a graça nos dá o que não merecemos. É isso. Eu não quero viver de misericórdia, não. Deus olhe pra mim, meu Deus, que miserável, que devia jogar um raio na cabeça e morrer. Aí ele não me dá isso, porque ele tem misericórdia, né? Porque a misericórdia não dá aquilo que eu mereço. Aí não, eu quero viver da graça de Deus. Glória a Deus. Que ele me dá aquilo que eu não mereço. Porque ele faz muito mais. A Bíblia fala, ó, vós homens, quando seus filhos pedem pão, vocês dão pedra para ele comer? Jesus falou isso. Vocês dão pedra para ele comer? Não. Quem vai? O filho vai pedir pão, você vai dar pedra para ele. Vai estar aqui, ó, come essa pedra. O Gustavo gosta de umas pedrinhas da Bolívia. Mas não sou eu que dou, ele que vai atrás e fica coçando a gengiva com ela. Mas se ele me pede pão, eu não vou dar pedra para ele. Ele fala, quanto mais Deus, ou seja, Deus faz muito mais. A Bíblia diz que ele faz além daquilo que pedimos ou pensamos. É isso que ele faz, além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu quero ser amado do Pai. Não só com aquele amor que o Senhor amou o mundo, que Deus amou o mundo e entregou o seu Filho. Não, eu quero ser amado do Pai dessa maneira. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será. Ou seja, lá atrás, Jesus fala, Deus amou o mundo de tal maneira e enviou seu Filho. Ou seja, Deus amou. Amém? Só que aqui Jesus fala outra coisa. Aquele que me ama será amado do meu Pai. Como assim? Se Deus amou, como eu serei amado? Como eu serei amado se Deus já me amou? É porque é um amor diferente. É completamente diferente. O amor que Deus amou o mundo foi o amor para a salvação. E esse amor aqui é o amor de pai, é o amor de filho, é o amor de pai para filho. É o amor, é muito mais intenso, é muito mais próximo. Aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Você quer ver Jesus se manifestar na sua vida? Quer ver? Sabe aquela coisa que você fica às vezes, pai, parece que Jesus, sabe que tá faltando alguma coisa, parece que... É isso aqui que tá faltando. Aquele que me ama será amado do meu Pai. Sabe você andar na rua e você ter certeza que o Deus, Criador do Universo, seu Pai te ama? Glória a Deus. Aleluia. Sem medo algum. Aleluia. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Sem medo. Teu Pai, o Criador do Universo, Ele te ama. E você vai andar como? Você vai andar de cabeça erguida. Não vai andar igual um miserável. Vai andar de cabeça erguida. Não vai? De cabeça erguida não no sentido de snob. Que aí Deus dá uns croques e você baixa isso aí. Não. De cabeça erguida de segurança. Uma pessoa segura. Uma pessoa sem medo. Uma pessoa que sabe que é filha de Deus. Que sabe o Pai que tem. Que sabe que está andando na rua, mas que o Pai está guardando ela. Que sabe que aonde for, os olhos do seu Pai estão sobre ela. Que os anjos do seu Pai estão guardando a vida dela. Uma pessoa que tem certeza que Jesus vai se manifestar. Porque é uma promessa dele. Só que a promessa da manifestação de Jesus
ela está condicionada a guardar os mandamentos dele. Se eu não guardo os mandamentos, logo Jesus não se manifesta. Logo o Pai não pode me amar como ele poderia me amar, muito mais profundamente. É o que a Bíblia diz. Ele não deixou de me amar, ele nos ama como criação. Mas eu não quero só o amor de Deus como criação. Eu quero o amor de Deus, o amor de Pai. Eu quero o amor de Deus, aquele que Deus olha para mim e sorri no céu. Aquele que Deus olha para mim como olhou para Jesus no dia do batismo de Jesus e abriu o céu. E o que Deus falou? Esse é o meu filho amado, em quem me compraz, em quem tenho prazer. Eu quero isso para minha vida. E é isso que Ele quer para a sua vida também. É isso que Ele quer para as nossas vidas. É isso que Deus quer. Só que eu preciso meditar nessa palavra. Ler essa palavra, conhecer essa palavra. Ler toda essa palavra. Meditar nela de dia, de noite. Ter ela na minha boca. Ler Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, genealogia. Lê tudo, irmão. Às vezes Deus vai falar, o Espírito Santo vai falar com você lá na genealogia. Amém, gente? Diz assim, falar, fala aí comigo, falar, meditar, fazer. Então, vamos completar então, falar, meditar, fazer e prosperar. Amém? Ou seja, só vão prosperar os nossos caminhos se a gente cumprir aqueles 3 ali. Se a gente não cumprir, se a palavra de Deus não está nos nossos lábios, se a palavra de Deus não está na nossa mente, se a palavra de Deus não está nas nossas ações, com certeza o nosso caminho não vai prosperar. Agora, se a palavra de Deus está nos meus lábios, se a palavra de Deus está na minha mente de dia e de noite, se eu estou buscando, falando, Senhor, eu quero fazer conforme a Tua palavra, não conforme os desejos da minha carne, eu não quero me moldar com esse mundo, eu quero me moldar com a imagem do Teu Filho, e eu quero fazer conforme a Tua palavra, eu estou falando, eu estou meditando, eu estou buscando fazer. Ali, irmão, o prosperar, deixa que Deus vai fazer isso. Glória a Deus. O amor do Pai, Ele vai fazer muito além daquilo que você pede ou pensa. Deus faz de forma improvável. A gente não sabe como vai acontecer, mas Deus vai fazer. Eu nunca soube várias coisas nas nossas vidas que aconteceram. Eu nunca soube como ia acontecer. Eu nunca soube. Mas, falando com a Agnes essa semana aqui, meu WhatsApp aqui falando com um monte de gente que eu sempre quis ter perto, sabe? Deus faz, cara. Deus faz, eu não sei como, mas Ele faz. Ele faz. E quando o nosso coração está em agradar Ele, quando aquilo que a gente pede, a Bíblia fala assim, ó, pedis e não recebeis, por quê? Porque pedis mal, para gastares em vossos próprios deleites. Ou seja, quando a gente pede algo que vai construir para o reino de Deus,
Deus é o mais interessado. Ele vai fazer, velho. Ele vai fazer. Deus vai fazer. Amém? Quantos querem prosperar o seu caminho aí? Amém. Quantos querem que o seu caminho seja uma desgraça? A misericórdia. Misericórdia. Sangue e fogo. Sangue e fogo. Ai. Quantos querem prosperar o seu caminho? Amém. Glória a Deus. Vamos lá, mais uma vez. Falar, meditar, fazer, prosperar. Glória a Deus. Amém? A consequência de eu prosperar. Eu não preciso estar preocupado com isso. Eu preciso estar preocupado nos 3 primeiros aqui. Falar, meditar e fazer. Falar, meditar e fazer. Falar, meditar e fazer. É isso que eu preciso. Falar, meditar e fazer. Eu não preciso fazer outra coisa da vida. É só isso que eu preciso fazer. Falar todo dia, declarar a palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus. Moldar minha vida conforme a palavra de Deus, conforme os mandamentos do Senhor. De Gênesis a Apocalipse. Conforme está escrito nesse livro aqui. E aquilo que você lê e não entende, pede a Deus. Pede a Deus sabedoria. Pede a Deus sabedoria, Ele vai dar. Sabe? Consulta os irmãos, consulta a liderança, consulta, sabe? Não consulta o Google, não. Consulta o YouTube, não. Tem muita gente falando um monte de coisa que não presta. Consulta o Espírito Santo de Deus que habita em você. Ele é quem nos fará lembrar de toda a palavra do Senhor, no momento oportuno. E talvez aquilo que você não entendeu agora, daqui 1 ano, no momento oportuno, o Espírito Santo vai falar aquela palavra. E aí você vai ter o entendimento. Então, eu preciso falar, eu preciso meditar, eu preciso conduzir a minha vida como... Eu preciso buscar entendimento no Senhor. Sim, Senhor, eu quero entender a Tua palavra. Mas muitas vezes a gente não vai entender. Muitas vezes eu preciso agir na fé. Senhor, eu não entendo ainda 100%. Mas eu vou colocar isso diante do Senhor e vou fazer conforme a Tua palavra. Mesmo que eu não esteja entendendo tudo, eu vou fazer por fé. Que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, o inverso disso é com fé eu agrado a Deus. Quando Jesus curava, ele falava, a tua fé te salvou. Um homem que chamou a atenção de Jesus foi aquele homem que falou assim, me dá uma palavra apenas e eu creio que ela vai ser curada. E aí o que Jesus falou? Nem em Jerusalém vi tamanha fé. Ou seja, você quer agradar a Deus? Alguém aqui quer agradar a Deus? Amém. Amém? Como que eu agrado a Deus? Com fé. Se sem fé é impossível agradar a Deus, com fé, logo, é possível agradar a Deus. Então eu preciso conduzir a minha vida em fé. Talvez eu não vá entender tudo de imediato. O Espírito Santo não vai... Ele vai construindo. Vai construindo isso dia após dia. Mas vai chegar uma hora que você vai precisar agir em fé. Então, Senhor, eu não estou vendo, eu não estou entendendo, isso vai contra a minha carne, a minha alma, os bichos que estão aqui dentro aqui, mas eu vou fazer, conforme a Tua palavra. Senhor, nós não pescamos a noite inteira. Nós somos pescadores profissionais. E o Senhor é um carpinteiro, humanamente falando. Mas o Senhor é Filho de Deus. E sobre a Tua palavra, eu vou lançar essa rede. Aleluia. Glória a Deus. Sobre a Tua palavra. Então eu não sei. Não sei. Mas vai chegar a hora. Você
vai precisar lançar a rede sobre a palavra do Senhor. Deus ama homens e mulheres de fé, que vão caminhar na palavra dele, mesmo quando as circunstâncias são completamente desfavoráveis. Mesmo quando você está lá, a noite inteira, anos. Sabe, eu não sei quanto tempo dura essa noite. Você está lá tentando pescar, e não pega nada. E não acontece nada. Não acontece nada. Aí Deus vem e fala sobre a minha palavra. Lança do outro lado. Você fala, Senhor, nós tentamos já. A noite inteira. Nós tentamos tudo. Nós somos pescador profissional. Senhor, nós tentamos tudo. Tudo. Mas sobre a tua palavra, em fé, não com desânimo, nós vamos pegar essa rede. Nós vamos lançar essa rede. Eles não pegaram a rede assim, tá bom, Senhor, vamos jogar. Não. Eles se levantaram com fé. Fala, Senhor, sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede. E lançar a rede, vocês sabem o final da história. Tiveram que chamar outros barcos para vir ajudar, porque só o barco não aguentava o tanto de peixe que tinha. Então, gente, falar, meditar, fazer. Falar, meditar, fazer. Mas vai ter um momento que a gente vai precisar agir completamente em fé. Que você não vai entender, você não vai ter entendimento. Mas você vai ler aqui. E vai estar escrito, filho, é assim, é dessa maneira. Você vai falar, Senhor, sobre a tua palavra, eu vou conduzir a minha vida. Sobre a tua palavra, como o Senhor está falando. Não com desânimo, não sem fé, mas com ânimo, com fé sobre a tua palavra. Eu vou conduzir a minha vida assim. Amém, gente? Vamos orar ao Senhor? Fica de pé aí. Vem aqui os músicos aqui, já vamos louvar mais um cântico.